Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Nos próximos capítulos da novela Rainha da Sucata, Laurinha será finalmente desmascarada, acusada e presa por causa das ampolas de insulina que desapareceram misteriosamente. Mas o que a vilã jamais imaginava é que alguém havia retirado os frascos de dentro do frigobar sem que ela percebesse. A polícia entra em cena, os frascos são analisados, e nesse momento, Laurinha entende que está perdida. Encurralada, sem saída, o medo começa a tomar conta. É então que Maria do Carmo surge, firme, sem baixar os olhos. Ela encara Laurinha de frente e explode, sem medir palavras. Você não vale nada, Laurinha. Chegou a sua hora. Agora você vai pagar por tudo. Vai pro lugar que merece, a cadeia. Enquanto isso, longe dali, Edu desabafa com Guga. Ele parece inquieto, perturbado. De repente, solta uma revelação que pega o amigo de surpresa. Sabe, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Guga estranha, escuta em silêncio. Antes de morrer, quando ficou sozinho comigo no hospital, meu pai me pediu para pegar a insulina dele. Guga tenta aliviar. Coitado, talvez ele achasse que, tomando a insulina, poderia melhorar. Edu balança a cabeça, convicto. Não, não é isso. Meu pai sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que a situação era grave. Ele respira fundo. O olhar fica pesado. Tem outra coisa aí. Eu não sei explicar direito, mas tem uma suspeita terrível. Guga para. O clima muda. Já que você não vai me dizer qual é essa suspeita, me responde uma coisa. Você chegou a pegar a insulina? Enquanto isso, Laurinha está à beira do desespero. A ausência das ampolas não sai da sua cabeça. Ela entra na sala e flagra Jonas conversando com Isabelle num tom estranho. Baixo demais. Cauteloso demais. O coração da vilã dispara. Ela se aproxima rápido. Sobre o que vocês estão falando? O que estão escondendo de mim? Jonas mantém a calma. Madame, estamos apenas falando do seu Betinho. Isabelle reforça, com tristeza sincera. Ele vai fazer muita falta nessa casa. Mas Laurinha não acredita em uma palavra. Ela vai direto ao ponto. Mentira. Vocês estão falando da insulina que sumiu do meu quarto. Isabelle se surpreende. Laurinha, por que você está tão obcecada com isso? Qual é o problema com essas ampolas desaparecidas? Jonas observa atento e solta. Parece até que essa insulina é prova de algum crime. A frase cai como uma bomba. Laurinha sente o chão sumir, mas disfarça rápido. Não é isso. Só achei estranho elas terem sumido daquele jeito. Nada mais. Ela se vira e sai apressada para o quarto. Isabelle fica inquieta. Sua cunhada está diferente. Estou preocupada com ela. Jonas concorda, sério. E devo dizer que eu também estou. Sozinha em seu quarto, Laurinha anda de um lado para o outro. O pânico domina. Maldição. E agora? Ela leva a mão à cabeça, aflita. E se alguém descobrir o que eu fiz? E se me denunciarem? Os olhos se enchem de ódio e medo. Tenho certeza. Foi um daqueles dois. Mas quem? Eu preciso agir rápido. Descobrir quem foi. Ou colocar a culpa em alguém antes que me acusem. Mais tarde, na sala, Isabelle está sentada no sofá. Folheia uma revista. Mas não lê de verdade. O olhar está distante. A dor pela perda do irmão ainda pesa no rosto. Laurinha se aproxima devagar. Cada passo é calculado. Cada gesto, ensaiado. Ela força um semblante frágil, quase comovente. A voz sai mansa, insinuante. Isabelle, eu ando tão preocupada com você. Você tenta ser forte, mas eu sei que essa dor está te consumindo por dentro. Isabelle levanta os olhos, desconfiada. Todos nós estamos sofrendo, Laurinha. Cada um do seu jeito. Laurinha se senta ao lado dela. Baixa o tom, como quem revela algo perigoso. Justamente por isso eu preciso falar. Tenho pensado muito nos últimos dias do Betinho. Em tudo que aconteceu aqui em casa. Em quem estava sempre por perto. Isabelle fecha a revista. Incomodada. Onde você quer chegar? Laurinha respira fundo.
Finge hesitar. Eu não queria colocar isso na sua cabeça. Mas você não acha estranho o Jonas estar sempre tão presente? Sempre tão solícito? Ele se aproximou demais do Betinho nos últimos dias. Isabelle se levanta na hora, alterada. Não começa com isso de novo, Laurinha. Você já falou absurdos demais sobre o Jonas. Isso é coisa da sua cabeça. Percebendo que exagerou, Laurinha se recompõe rápido. Não, eu não estou acusando ninguém. Só digo que certas atitudes não me saem da cabeça. Às vezes, quem parece mais leal é quem mais esconde coisas. Isabelle cruza os braços. Firme. Chega. Você está ficando obcecada. Primeiro essa história absurda de que o Jonas poderia estar envolvido na morte do meu irmão. Agora isso. Ela encara Laurinha. Séria. Você precisa de ajuda. Não está lidando bem com o luto. O golpe é certeiro. Laurinha sente, mas não demonstra. Força um sorriso contido. Talvez você tenha razão. Eu estou confusa. A dor faz a gente imaginar coisas. Isabelle suaviza o tom, mas mantém distância. Descansa. Para de alimentar essas ideias. O Jonas sempre foi leal à nossa família. Laurinha apenas assente. Engole a frustração. Isabelle sai da casa, deixando-a sozinha. No instante seguinte, o rosto de Laurinha muda. O olhar doce desaparece. Dá lugar a um ódio frio. Leal até demais. Eu sei que foi você, Jonas. Eu sei. Ela começa a andar de um lado para o outro. Nervosa. A respiração pesada. Se eu não virar essa casa contra você, eu estou perdida. Todos precisam desconfiar de você, antes que desconfiem de mim. A decisão surge como um estalo. Laurinha sobe as escadas rapidamente. Olha para os lados. Certifica-se de que não há ninguém por perto. Segue até o quarto do mordomo. Abre a porta com cuidado. E começa a vasculhar tudo. Gavetas. Malas. Armários. Cada objeto revirado aumenta sua ansiedade. Onde você escondeu o miserável? Onde? De repente, uma voz fisma ecoa atrás dela. Posso saber o que a senhora está fazendo nas minhas coisas? Laurinha se vira bruscamente. O coração quase salta pelo peito. Por um segundo falta o ar. Mas ela se recompõe rápido. Parte para o ataque. Eu é que te pergunto, Jonas. Onde estão as ampolas de insulina que sumiram do meu quarto? Jonas cruza os braços. Atento. Eu poderia perguntar por que a senhora está tão nervosa por causa de um simples remédio. Laurinha aperta os lábios. O olhar endurece. Não se faça de inocente. Foi você, sempre rondando, sempre ouvindo tudo. Jonas dá um passo à frente. A voz firme, controlada. Eu não peguei nada, mas confesso que estranhei aquele dia. Laurinha congela. Que dia? O dia em que vi duas pessoas subindo para o seu quarto. O pânico atravessa o rosto dela como um raio. Por um segundo, a máscara quase cai. Você está inventando isso. Não. E foi aí que comecei a pensar que talvez houvesse algo errado com aqueles frascos. Laurinha reage rápido. Errado? Não havia nada de errado. Ela respira fundo. Muda de estratégia. Mas quem eram essas pessoas? Jonas a encara por alguns segundos. Mede as palavras. Mede as consequências. Vi o Edu. E depois? A senhora Isabelle. Os olhos de Laurinha se arregalam. O medo se mistura com uma ideia nova. Perigosa. Ela sussurra para si mesma, quase sem voz. Então foi o Edu. Na mesma hora, força a indignação. Isso explica tudo. Ele estava confuso com tudo o que aconteceu nessa casa. Jonas observa em silêncio. Não responde. Laurinha sai do quarto transtornada.
já arquitetando a próxima jogada. Sem perceber que, a cada passo, a verdade se aproxima perigosamente de ser exposta. Enquanto isso, no escritório, Edu anda de um lado para o outro. Eu poderia perguntar por que a senhora está tão nervosa por causa de um simples remédio. Laurinha aperta os lábios. O olhar endurece. Não se faça de inocente. Foi você, sempre rondando, sempre ouvindo tudo. Jonas dá um passo à frente. A voz firme, controlada. Eu não peguei nada, mas confesso que estranhei aquele dia. Laurinha congela. Que dia? O dia em que vi 2 pessoas subindo para o seu quarto. O pânico atravessa o rosto dela como um raio. Por um segundo, a máscara quase cai. Você está inventando isso. Não. E foi aí que comecei a pensar que talvez houvesse algo errado com aqueles frascos. Laurinha reage rápido. Errado? Não havia nada de errado. Ela respira fundo. Muda de estratégia. Mas quem eram essas pessoas? Jonas a encara por alguns segundos. Mede as palavras. Mede as consequências. Vi o Edu. E depois, a senhora Isabelle. Os olhos de Laurinha se arregalam. O medo se mistura com uma ideia nova. Perigosa. Ela sussurra para si mesma, quase sem voz. Então foi o Edu. Na mesma hora, força a indignação. Isso explica tudo. Ele estava confuso com tudo o que aconteceu nessa casa. Jonas observa em silêncio. Não responde. Laurinha sai do quarto transtornada, já arquitetando a próxima jogada. Sem perceber que, a cada passo, a verdade se aproxima perigosamente de ser exposta. Enquanto isso, no escritório, Edu anda de um lado para o outro. Passa a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. O silêncio entre ele e Guga pesa mais do que qualquer palavra. Sobre a mesa, discretamente apoiada entre alguns papéis, está a ampola. Guga observa o amigo com atenção. Edu, você tá me deixando preocupado. Desde que me contou isso, parece que tá carregando o mundo nas costas. Edu, cara, encara o frasco por alguns segundos, como se aquele pequeno objeto fosse capaz de gritar verdades que ele ainda não quer ouvir. Eu peguei aquilo sem pensar. Meu pai pediu daquele jeito. Não foi um pedido qualquer. Ele engole em seco. Ele me olhou como se soubesse que não tinha volta. Como se quisesse que eu entendesse alguma coisa. Edu se aproxima da mesa. E você tem certeza de que é isso mesmo? A insulina? Os ombros dele ficam tensos. Eu não sei. Acho que sim. Ele empurra a ampola levemente. Mas uma coisa eu sei. Isso não deveria estar aqui. Vou jogar fora. Acabar com isso de uma vez. Guga frange a testa. Jogar fora? Edu, espera. Ele se inclina um pouco. Se existe qualquer dúvida, qualquer coisa estranha nisso, você não pode fingir que não existe. Edu respira fundo. Não responde. Afasta-se da mesa, decidido a não tocar mais no assunto. A ampola permanece ali, silenciosa, pesada, como uma bomba prestes a explodir. Edu sai da sala. Horas depois, Maria do Carmo entra no escritório, aflita. Edu, eu preciso falar com você. Ela para ao ver apenas Guga. Ele não está? Saiu um pouco. Foi esfriar a cabeça. Maria do Carmo suspira. Vira-se para sair, quando algo chama sua atenção. O brilho do vidro sob a mesa. Ela se aproxima lentamente. O que é isso? Guga encolhe em seco. É um remédio do falecido seu Betinho. Maria do Carmo pega a ampola com cuidado. Lê o rótulo. O semblante muda. Mas por que isso está aqui? Guga hesita. Respira fundo. Decide falar. O Edu pegou do quarto da Laurinha. O pai pediu antes de morrer. O nome Laurinha ecoa como um alerta. Maria do Carmo fecha o punho. E o Edu pretende fazer o que com isso? Nada. Ele disse que ia jogar fora. Maria do Carmo levanta os olhos. A voz sai firme, sem hesitar. Não.
Isso não vai ser jogado fora. Guga se surpreende. Dona Maria. Ela o interrompe de imediato. Eu não confio naquela mulher, Guga. Nunca confiei. E se o Betinho pediu isso ao Edu, é porque tinha uma razão. Maria do Carmo segura a ampola com ainda mais força. Eu vou ficar com isso. Sem pedir permissão, ela guarda o frasco dentro da bolsa. Pouco tempo depois, Maria do Carmo chega em casa. Dona Neiva, sua mãe, estranha o semblante sério da filha. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Maria do Carmo se senta, ainda agitada. Mãe, eu peguei uma coisa hoje. Um remédio do seu Betinho. Neiva franze a testa. Remédio? Mas ele nem parecia tão doente assim. Maria do Carmo balança a cabeça. Pois é. É isso que não fecha. Ela respira fundo. Esse remédio estava no quarto da Laurinha. O Edu pegou e eu trouxe comigo. Neiva fica confusa. Mas por que, minha filha? Maria do Carmo fala com emoção contida. Porque eu conheço a Laurinha. E conheci o seu Betinho. Se ele pediu aquilo ao filho no último momento, ele tinha um motivo. Ela fecha os olhos por um instante. Ele devia estar sentindo alguma coisa. Tinha uma intuição. Neiva se levanta, apreensiva. Você acha que aquela mulher? Maria do Carmo não conclui. Apenas encara a mãe. Eu não sei o que tem dentro dessa ampola. Mas eu vou descobrir. Ela se levanta. Decidida. Vou levar isso a um laboratório. Um laboratório sério. Respira fundo. Se não tiver nada errado, eu mesma peço desculpas ao Edu e devolvo. Ela engole em seco. Mas se tiver, a voz falha por um segundo. A verdade vai aparecer. Custe o que custar. Neiva segura a mão da filha. Tenha cuidado, Maria do Carmo. Você tá mexendo com gente perigosa. Olha o que aconteceu com a Dalva. Maria do Carmo responde firme. O olhar cheio de coragem. Eu sei que ela é perigosa. Sei o que aconteceu. Mas eu já aguentei demais calada dessa gente. Ela sai decidida. Sem imaginar que dentro daquele frasco está a chave capaz de destruir Laurinha definitivamente. Pouco depois, na casa de Laurinha, a vilã anda de um lado para o outro no corredor. Transtornada. O nervosismo já não consegue mais ser disfarçado. Ao avistar Edu, ela se recompõe rapidamente. Força um sorriso contido. Se aproxima. Edu, eu preciso falar com você. É sobre a insulina do seu pai. Edu estranha o tom. O que tem ela? Laurinha hesita por um segundo. Depois decide arriscar. Fui eu que guardei aquele remédio. Mas ele sumiu. Você não pegou. Edu cruza os braços. Peguei sim. Laurinha prende a respiração. E... onde tá? Estava na minha mesa. Eu ia jogar fora. Ela fecha os olhos por um instante. Aliviada. Mas abre de novo. Estava. Edu franze a testa. Estava. Agora que você falou, não está mais. O pânico explode por dentro dela. Como assim não está? Nesse momento, Guga entra na sala. Atrás de Edu. Ah, é porque a Maria do Carmo pegou. O rosto de Laurinha empalidece na hora. O chão parece fugir dos seus pés. O quê? Edu se vira pra Guga. Confuso. Como assim pegou? Pegou? Achou tudo muito estranho. Levou o frasco com ela. Laurinha tenta disfarçar. Mas já é tarde. A reação foi clara demais. Edu percebe. Laurinha, por que você tá tão nervosa? Ela respira fundo. Muda o tom. Agora agressivo. Porque aquilo era meu.
Ela não tinha o direito de pegar. Ela se vira decidida. Vamos à casa dela agora. Agora. Edu hesita. Mas algo dentro dele diz que precisa ir. Cortando para a casa de Maria do Carmo. Dona Neiva abre a porta. E se depara com Laurinha à sua frente. Visivelmente fora de si. Edu aparece logo atrás. Confuso. Boa noite. Laurinha não perde tempo. Cadê a Maria do Carmo? Manda ela aparecer agora. Neiva se incomoda. Você não entra aqui gritando não. Laurinha explode. Aquela ladra roubou um remédio que é meu. Edu se vira para Laurinha. Chocado. Laurinha, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Por que você tá desse jeito? Antes que Neiva responda, Maria do Carmo surge no corredor. O semblante é sério, firme, decidido. Pode parar de gritar. Eu estou bem aqui. Laurinha aponta o dedo, fora de controle. Você roubou uma coisa minha. Devolve agora. Maria do Carmo caminha até a sala, encarando Laurinha sem medo. Eu peguei sim, e fiz questão de investigar. O coração de Edu dispara. Investigar o quê? O que tá acontecendo? Maria do Carmo abre a bolsa, retira um envelope. Logo depois, a ampola. Isso aqui. Laurinha avança no impulso. Me dá isso. Ela tenta arrancar o envelope das mãos de Maria do Carmo, mas é segurada com força. Chega! A voz ecoa pela sala. O impacto é imediato. Laurinha paralisa. Maria do Carmo se vira para Edu, os olhos marejados, mas firmes. Edu, seja forte. O que você vai ler aqui não é fácil. Ela entrega um envelope. Laurinha entra em desespero absoluto. Não, não é isso. É mentira. A voz falha. Ela está armando contra mim. Edu abre o laudo com as mãos trêmulas. Começa a ler. O rosto dele muda completamente. O silêncio pesa. O ar fica sufocante. Com a voz embargada, Edu sussurra. Isso não é insulina. Ele levanta os olhos, em choque. Aqui diz que o frasco tinha glicose concentrada. Laurinha recua um passo. Edu continua. Entendendo tudo. Isso faria o diabetes do meu pai piorar, muito pior. A voz quebra. Isso mataria ele. Laurinha começa a chorar, desesperada. Sem máscara. Edu, eu posso explicar. Ela tenta se justificar. Essa mulher, ela está... Maria do Carmo se aproxima, implacável, interrompe. Explicar o quê? Que você trocou o remédio do seu marido? Que envenenou um homem doente? Laurinha cai no sofá, derrotada. Edu se afasta. Enojado. Meu pai pediu para eu pegar o remédio, porque ele desconfiava. Ele encara a Laurinha com dor e raiva. Ele sabia. Sabia que você queria acabar com a vida dele. Laurinha tenta tocar no braço de Edu. Por favor, eu te amo. Edu se solta com nojo. Você é um monstro. Maria do Carmo encara a Laurinha. Sem piedade. Você não vale nada, Laurinha. E agora vai pro lugar que merece. Ao fundo, a sirene da polícia começa a soar. Laurinha olha em volta, perdida. Pela primeira vez, não há saída. Agora deixa a sua opinião. Já passou da hora da Laurinha ser desmascarada?
Você acha que a vilã merece ser presa? Ou o castigo dela deveria ser ainda pior? Deixa sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, sempre que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela está passando outro vídeo com uma revelação chocante, que eu tenho certeza que você vai gostar. É só clicar para assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.